Namastê, pessoal. Por que os animais sofrem? Essa é uma dúvida que quase todo mundo tem. E muita gente deixou essa dúvida na forma de comentário nos vídeos que eu fiz aqui no canal sobre a missão espiritual dos cachorros e dos gatos, que eu recomendo muito que quem não assistiu, assista. Mas essa é uma pergunta que todo mundo já se fez. Por que é que seres tão amáveis, gentis, amorosos e bondosos, verdadeiros anjos na nossa vida, sofrem? Na visão espiritualista, o ser humano sofre devido ao seu karma, devido ao fato do planeta Terra, no seu estágio atual, ser um planeta de provas e expiações. Como o ser humano é detentor de inteligência e do livre-arbítrio, certas atitudes que são prejudiciais a outros seres precisam ser corrigidas, rumo à ascensão do espírito. Mas, quando se trata dos animais, por que é que eles sofrem se não estão sujeitos às mesmas leis de causa e efeito? Se não são detentores de um sistema de valores e, portanto, não sabem o que é bem e o que é mal. Eles não têm consciência dos seus atos, agem unicamente por instinto. Consequentemente, não estão sujeitos ao karma. Então, qual a razão desse sofrimento? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que a Terra é um planeta escola, é um planeta de provas e expiações, de modo que todos aqui reencarnam para terem a chance de aprender, crescer e evoluir. Uma das formas de aprender é através da dor, que agrega inúmeras experiências. Nos mundos primitivos ou de provas e expiações como o nosso, o espírito humano passa por essas expiações como forma de reparar os próprios erros de vidas passadas, e até mesmo dessa vida. Já os animais não passam por essa expiação por serem inocentes, mas mesmo assim, eles passam por provas que servem de aprendizado a eles, para quando suas almas estagiarem em outras espécies mais evoluídas. Isso é devido à experiência densa do próprio planeta, da matéria. Eles estão sujeitos ao sofrimento e às mesmas regras do ser humano, enquanto encarnados. E esses espíritos estavam conscientes disso antes de virem para cá, quando estavam em planos mais elevados da existência. É fato que o ser humano é causador de muito sofrimento para os animais. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas não adianta pensar que todo e qualquer sofrimento é causado pelo ser humano. Se você soltar um animal na natureza, ele vai sofrer do mesmo jeito. Se o ser humano for extinto hoje, os animais vão continuar sofrendo. O sofrimento animal existe independente da existência do ser humano. O homem participa disso em muitos casos. Mas existem animais que morrem sozinhos na natureza sem nunca terem cruzado o caminho na vida com qualquer ser humano. Em tragédias naturais, incêndios, enchentes, terremotos, os animais sofrem e morrem. Muitos dizem até que as espécies entram em extinção por causa do ser humano. Mas 95% de todas as espécies que já viveram nesse planeta foram extintas sem o ser humano. São bilhões de anos de vida animal e alguns milhares de existência do ser humano. O ser humano é um recém-chegado. No máximo, o ser humano acelera esse processo natural, mas sabe, faz parte do ciclo da vida, do ciclo de morte e renascimento existente em todo o universo. Muitas vezes os animais também brigam entre si por questão de território, porque estão no cio,
Muitas vezes ficam doentes, envelhecem. Isso é natureza. Sabe, só mudar de pensamento em relação a isso já ajuda a gente a evoluir e melhorar como pessoas. Porque senão a gente acaba tendo ódio da própria espécie, né, do nosso próximo. E esse ódio não é nem um pouco benéfico, não é sensato, nem é sábio. Agora, óbvio, eu não estou usando isso como desculpa para o ser humano continuar fazendo as coisas ruins que faz, né? Não tô passando pano nem nada. Porque tem muita gente que continua maltratando animais por puro prazer, envenenando, prendendo, usando eles para diversão e entretenimento. É tanta maldade e covardia com eles que deixa a gente horrorizado. E eu nem vou colocar imagens aqui, não apenas pro YouTube não boicotar o vídeo, mas também porque não é nem um pouco agradável ver isso, né? Isso causa raiva e tristeza, e esse vídeo busca trazer justamente o contrário. Mas primeiro que esse pessoal que faz essas barbaridades é minoria. A grande maioria de nós sente empatia e amor pelos animais. E de uma coisa vocês podem ter certeza: quem maltrata um animal adquire um karma terrível, terrível. Talvez isso reconforte alguns, né? Saber que a justiça divina nunca falha. E também não adianta a gente ficar indignado com esses maus tratos e continuar se alimentando de carne e produtos de origem animal, visto que a maior parte do sofrimento desses seres hoje provém do consumo, da indústria. Soa incoerente, pelo menos para nós espiritualistas, né? Porque grande parte da sociedade, infelizmente, ainda é materialista. Acha que os animais não têm espírito, são seres robóticos, que só estão aí para nos servir. Ajudar a mudar a mentalidade dessas pessoas, que os animais têm uma alma, têm sentimentos, também é uma boa forma de contribuir para ajudar a diminuir o sofrimento deles. O meu vídeo mesmo sobre a alma dos animais chegou em muita gente que até então não acreditava nisso ou nunca tinha parado para pensar sobre o assunto, de modo que passou a ver os animais de outra forma. Então, para acabar com o sofrimento animal, ou pelo menos acabar com boa parte dele, porque como já dito, eles também sofrem na natureza, sem o ser humano. Mas para acabar com boa parte desse sofrimento, a gente tem que buscar evoluir, melhorar como pessoas e fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudá-los. Fazendo doações, apoiando causas e movimentos, alimentando, colocando um potinho com água, adotando, o que for possível. Nós, como animais racionais que somos, devemos auxiliar nossos irmãos menores, os animais, ao invés de ficarmos indiferentes ao sofrimento deles. Isso acaba ajudando na nossa evolução também, uma vez que os seres vivos todos dependem uns dos outros e se auxiliam mutuamente. A maioria sente compaixão por esses serizinhos, e o número de pessoas que agem em benefício deles é crescente, principalmente entre os mais jovens e as crianças. As leis cada vez mais avançam em favor dos animais. Várias delas estão sendo aprovadas em um número cada vez maior. Como disse uma vez o Leonardo da Vinci, chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal. E nesse dia, todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Pode-se dizer que a gente já chegou nessa época. Tanto é que cada vez mais as pessoas tratam os animais como filhos, de modo que a morte desses animaizinhos, mesmo quando por causas naturais, é encarada da mesma forma que a perda de um familiar, um ente querido. Então cada vez estamos mais próximos disso dito pelo Da Vinci.
Mas voltando aqui ao cerne da questão, sobre o porquê os animais sofrem. Como já dito, eles sofrem independente da ação humana, né? Embora o homem aumente esse sofrimento e a gente deva fazer o que for possível para diminuir. Mas por que esse sofrimento existe? Seria Deus ou o plano espiritual injusto? Bom, sendo os animais também espíritos encarnados, assim como nós, eles estão sujeitos também a muitas provas, mesmo que não tenham consciência disso ou nem saibam o porquê de tanto sofrimento. Mas esse sofrimento só é percebido pelo corpo físico, pela ação do sistema nervoso. A maneira como os seres vivos percebem a dor são interpretações dadas pelo corpo físico. O espírito não sente dor. E se o corpo físico possui tais sensores que identificam aquilo que conhecemos por dor, é porque algum motivo deve ter, alguma importância para o espírito isso tem. O sofrimento faz parte dos meios de fazer evoluir o espírito primitivo, que com isso desenvolverá sua consciência. À medida que os espíritos, na condição animal, por exemplo, expandem sua consciência pela dor, expandem também sua condição de desenvolver sentimentos relacionados ao amor, ao próximo, né, tornando-os aptos a entrar em outra faixa evolutiva da humanidade. A importância da dor também reside no aprendizado de como evitá-la e de como fazer evitar a dor aos outros seres, desenvolvendo sentimentos como compaixão, empatia e solidariedade. O resultado desse aprendizado, tanto para o homem quanto para os animais, pode não ser imediato, mas surtirá efeito mais cedo ou mais tarde. Sem contar que todo o sofrimento cessa com a morte do corpo físico, e as lembranças da dor são quase todas apagadas, ou pelo menos amenizadas. É assim que desencarnam, as dores não são mais percebidas por esses seres, vão embora instantaneamente. Talvez até a reação dos animais à dor seja diferente da nossa, porque eles simplesmente a sentem. Já a gente, quando sente dor, pensa sobre a dor, odeia quem ocasionou a dor, se lamenta sobre a dor. Se a dor foi causada por alguém, a gente pensa sobre vingança. A gente também sofre dor psicológica, coisa que os animais estão livres. Quando a gente desencarna, muitas vezes sente a dor do outro lado. Isso devido à confusão da consciência e o estado vibracional. Enquanto que o animal, no momento que sente a dor, ele só sente a dor. Ele não fica pensando no porquê da dor, porque o mundo é assim, não joga a culpa em Deus, pensa em se vingar de quem causou a dor. Então, nesse sentido, a gente tem muito que aprender com eles também. Como diz aquele ditado, a dor é inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. Mas, conforme a gente vai estudando mais sobre o assunto, a gente conclui que a alma de cada ser vivo encarnado aqui na Terra é amparada pela espiritualidade superior. Como certa vez disse o Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado. Mas toda vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. Bom, se você assistiu até aqui, eu peço para que ajude compartilhando esse vídeo. Posta nos grupos aí sobre o tema, no Facebook, no WhatsApp, ou manda diretamente para aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento delicado, Perdeu um pet recentemente e precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo. Gratidão.